Vamos falar aqui novamente sobre Irã, porque a gente tem uma conexão entre Irã, porque sempre que a gente fala de guerra é Irã, Israel, Estados Unidos. E quando fala de Ucrânia, é Ucrânia e Rússia. Mas tem uma convergência aí no meio do caminho. Autoridades iranianas intensificaram as ameaças contra a Ucrânia, porque a Ucrânia atacou uma embarcação do Irã no Mar Cáspio. O Diego Pavão vem explicar para a gente onde é que fica o Mar Cáspio e o que exatamente aconteceu. Diego Pavão, agora dois países que já estão em guerra, já estão enfrentando problemas, agora tem um encontro. Pois é, os conflitos se entrelaçando, né, Elisa, de certa forma. Esse foi um recorte bem interessante sobre a guerra no fim de semana, porque realmente a gente não teve os ataques dos Estados Unidos contra o Irã, mas a gente teve um da Ucrânia contra o Irã. Só para contextualizar, foi um ataque contra uma embarcação do Irã. A Ucrânia dizia que essa embarcação transportava equipamentos militares e o Irã dizia que transportava aço. 3 marinheiros ficaram feridos e um marinheiro morreu. Vou mostrar aqui no mapa o Mar Cáspio, Elisa, só para a gente entender aqui, ó, comigo. Vamos por que ele é tão estratégico para esse ataque e por que isso pode mostrar uma tendência que para o Irã não vai ser muito boa. Elisa, o Mar Cáspio é literalmente o mar que banha o Irã aqui e a Rússia mais ao norte. Ou seja, ele é a principal rota de comércio entre esses dois países. Só que, Elisa, se a gente for olhar o mapa mais para fora, comparando ali com a distância com a Ucrânia... Vou tirar aqui o zoom, a gente então. tem mais ou menos, Elisa, olha a Ucrânia onde está. Dependendo do ponto aqui do território, em qual ponto do Mar Cáspio for atingido, são mais ou menos 1.000 quilômetros de distância da Ucrânia para o Mar Cáspio. Ou seja, a Ucrânia tem se mostrado que consegue atingir alvos a uma longa distância. E isso, para a guerra e para essa aproximação entre Irã e Rússia, é muito estratégico, porque são dois países que são os mais sancionados do mundo, Irã e Rússia, são países que estão se aproximando diante de um poder ocidental que tenta ser hegemônico, né, em relação a eles dois. Países que perderam muitos dos seus aliados, aliás, dos seus parceiros comerciais, por causa das sanções internacionais e que, por isso, estão se alinhando ainda mais. Em janeiro de 2025, os dois fecharam um acordo de cooperação estratégica em que eles prometeram intensificar o comércio. Agora, Elisa, esse comércio entre Irã e Rússia, ele usa aquilo que no comércio mundial se fala de comércio de duplo uso, de carga de duplo uso. O que é isso? O Irã diz que transportava aço, a Rússia diz que o Irã transportava equipamentos militares. Quem está certo? A verdade é que os dois podem estar certos. Por quê? Existe esse conceito e envolve muito países sancionados, mas principalmente o Irã com a China também tem muito isso, que é aquela carga que é transportada, ela pode ter um duplo uso. O aço, Elisa, pode ser usado na indústria, pode ser usado na construção civil, mas também pode ser usado para desenvolver equipamentos militares. E é isso que a Ucrânia diz que estava destruindo, esses equipamentos que eram transportados. Os dois países se alinharam muito, como eu disse, começaram a trocar muitos equipamentos militares e o Irã passou a fornecer muitos dos drones que a Rússia usa nos ataques contra a Ucrânia, que são aqueles drones Shahed, aqueles drones relativamente baratos e que podem ser usados em grande quantidade na guerra da Ucrânia. É por isso, então, que a gente teve esse ataque. Para a Ucrânia também tem um outro lado, uma outra estratégia em relação a esse ataque, que é o seguinte: a guerra da Ucrânia em si, Elisa, é um tema que já alcançou, já tem uma certa fadiga mundial. Quer dizer, as pessoas agora estão muito mais focadas na guerra do Oriente Médio. Quando a Ucrânia ataca o Irã, é uma forma também dela chamar a atenção para a causa da guerra que acontece no território dela. E aí conseguir mais atenção, e mais atenção se reverte em ajuda militar, ajuda financeira, e é isso que a Ucrânia pensa que precisa para vencer a Rússia nessa guerra. O Mar Cáspio, então, como o Diego contou para a gente, o Irã tem parte do seu litoral, Azerbaijão também. Aliás, a capital, Baku, fica bem ali no litoral, ó. Exatamente. E Teherã fica bem ali, quase bem à beira do Mar Cáspio. Aqui pega também um cadinho de... Esse aqui, é Turcomenistão, também pega. E depois é tudo Rússia aqui para cima, né, Diego? Exatamente. A Rússia na fronteira
no lado norte do Mar Cáspio, que é como se fosse, na verdade, um lago, né, Elisa? Pois é, Que é a proporção usado, dele, né? Exato, e que é usado muito para essa rota de comércio entre esses dois países. É a rota principal, ou seja, atacar essa rota pode ser um grande problema para o alinhamento entre esses dois países. Diego Pavão, explicando para a gente, então, este assunto que diz respeito ao Mar Cáspio, Irã, Ucrânia, que já estão com muitos problemas com outros países por si só, agora mais esse. Muito obrigada, Diego Pavão. Obrigado.